amigos, sejam todos bem-vindos para mais uma palestra do grupo Aulas da Vida, do Centro Espírita Amor e Caridade da cidade de Bauru. Eu sou Patrícia Bono, venho trazer para vocês hoje um tema intitulado A Missão de um Pai. Como estamos em agosto e comemoramos o Dia dos Pais, já no próximo domingo, o grupo Aulas da Vida homenageia então esta figura tão importante e em todas as semanas do mês de agosto as nossas palestras serão voltadas para os pais. Então, a missão de um pai. Nós temos na questão do Livro dos Espíritos, questão 582, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, ele faz a seguinte pergunta aos espíritos da codificação. Ele pergunta assim: pode-se considerar a paternidade como uma missão? Vamos ver a resposta dos espíritos. É, sem contradita, uma missão. É, ao mesmo tempo, um dever muito grande e que obriga, mais do que o homem pensa, sua responsabilidade pelo futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais para que estes o dirijam no caminho do bem e facilitou sua tarefa lhe dando uma organização frágil e delicada que o torna acessível a todas as impressões. Mas há os que se ocupam mais em endireitar as árvores do seu jardim e fazê-las produzir muitos e bons frutos, que endireitar o caráter de seu filho. Se este sucumbe por sua falta, disso carregarão a pena e os sofrimentos do filho na vida futura, recairão sobre eles, porque não fizeram o que dependia deles para seu adiantamento no caminho do bem. Nossa, essa resposta dos espíritos a Allan Kardec é uma resposta que nos faz refletir muito, porque eles deixam muito claro que a paternidade, aqui é claro, eles estão falando os pais, né? Estão falando pai e mãe. Mas o nosso foco, né, como já dissemos no mês de agosto, vamos comemorar os dias dos pais, então a gente vai sempre focar o pai, a figura, né, paterna, a figura do pai. Como é importante a missão, o trabalho do pai, dessa figura tão importante para essa criança que está tendo a oportunidade do renascimento, né? A oportunidade da reencarnação. Então, os espíritos respondem a Kardec que nós, né, como os pais, eles respondem pela falta deste trabalho, se assim, né, fizerem. Porque as crianças, os filhos, chegam para nós, não é à toa que nós estamos recebendo aquele espírito como filhos. Provavelmente, com muita certeza, nós já temos as nossas ligações, não é? Nós temos as nossas experiências passadas que nos uniram em muitos momentos, ou alguns momentos de todas essas experiências, e que hoje, se estamos como pais, como filhos, nós temos um porquê, um motivo muito importante dessa relação. Então, os espíritos ainda respondem a Kardec que tem um porquê também, um propósito do porquê dessa infância, do porquê desse renascimento com este corpinho frágil, né, da criança, do bebê. Nada é em vão, nada é solto e aleatório na lei de Deus. Tudo tem um propósito divino, tudo tem um porquê, tudo tem aquela necessidade, né, de acontecer. Então, os espíritos respondem que sim,
é uma missão e é uma grande missão, uma importante missão. Porque veja bem, um pai recebendo uma criança como filho, ele não está recebendo apenas aquele corpinho frágil, delicado, né, bonitinho daquele bebê. Ele está recebendo um espírito que está tendo uma nova oportunidade, assim como ele próprio, né, o pai, uma nova oportunidade de trabalho, de acerto, de corrigenda. Então, nós entendemos pela essa resposta dos espíritos, Allan Kardec, que esse período da infância, que para nós aqui, né, é considerado do nascimento a 12 anos, né? Então, esse é o período da infância. Nós temos então ali, quando renasce aquele espírito, aquele corpinho frágil, e isso não só como bebê, mas frágil ainda por alguns anos, né? E isso tem este propósito de nos fazer, então, a necessidade desse cuidado, a necessidade desse carinho, a necessidade dessa atenção. E também, já sabendo que nós somos espíritos, que já convivemos em muitas outras oportunidades, que trazemos conosco essa nossa individualidade, e dentro dessa relação familiar, mais íntima, né, da paternidade, nós trazemos ali sentimentos diversos, porque nós sabemos o que vivemos, né, em nossas experiências que porventura estivemos juntos. Nós não sabemos. Então, podemos trazer sentimentos nutridos em nosso íntimo, em nossa individualidade, sentimentos muito, muito bons. Podemos trazer sentimentos inferiores em relação, né, a este pai e filho, pai e filha, né, obviamente. Podemos, então, trazer sentimentos variados que não conhecemos na atualidade. Embora não conheçamos, e não também a sua origem, né, o porquê, nós o sentimos. Os sentimentos estão em nós. Então, existem, sim, essas relações paternas que são mais difíceis, que tem uma aceitação mais difícil, uma doação de amor mais difícil. Então, nasce aquela criança, aquele corpinho frágil, delicado, né? E olhamos para aquela figura tão pequena, né? Tão bonitinha ali daquele bebê, e aquilo é feito exatamente para que nos toque o íntimo, para que haja ali um sentimento de carinho e de amor por aquele serzinho que está ali sob os nossos cuidados. Então, a partir daquele momento, essa relação começa a ter uma grande oportunidade de mudança, né? Por aquele amor, aquele carinho, aquele olhar meigo que um pai dá para aquela criança, para aquele filho, no momento em que ele ali o recebe. Então, tudo isso tem um propósito maravilhoso e divino de auxiliar esses espíritos dentro dessa relação, para que qualquer sentimento inferior que possa vir a ter ali, possa ser modificado com esse sentimento de amor, com esse sentimento de carinho. Então, já se começa ali, né, essa missão. Aliás, ela já começou antes, né, já na espiritualidade, quando tudo foi ali definido, determinado, as partes, né, concordando com tudo aquilo, já se preparando no emocional para aceitar, para modificar
né, algo em relação um ao outro. Então, isso já foi preparado lá na espiritualidade. Mas nós sabemos que nós reencarnamos e de repente podemos fazer tudo o contrário, né? Podemos declinar de todo aquele acordo, aquela combinação, aquele propósito que tivemos ao retornarmos. É realmente algo que pode acontecer e acontece muitas vezes em qualquer situação. Mas nós temos essa oportunidade rica e esta missão rica, que é para o Pai e que é também para o Filho, né? É essa missão. Mas o Pai ali, já como sendo aquele espírito, já o adulto, né? Que já está reencarnado e que já recebe aquela criança. Então, cabe a ele, de primeiro momento, toda essa responsabilidade diante daquele espírito que está retornando. E seguindo nas orientações da espiritualidade, Allan Kardec, dentro da codificação espírita, eles dizem ainda assim: a infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, então, para se melhorarem. Esse é o nosso objetivo da reencarnação, né? É para sanarmos os nossos débitos, com aqueles com os quais nós cometemos alguma coisa, né? Algum erro, algum desajuste, nos aprimorarmos, nos melhorarmos, evoluirmos. É para isso que estamos aqui reencarnados. Porque na espiritualidade, se buscamos uma melhora, nós temos uma melhora. Ali nós trabalhamos, ali nós aprendemos, nós estudamos, nós nos comprometemos, né, para a vida futura, nós nos preparamos. Então, isso é uma melhora do espírito, com certeza. Então, ali na espiritualidade, no plano do espírito, nós já estamos buscando toda essa melhora, esse trabalho. Mas, ali, podemos pensar, se é o nosso objetivo, é muito fácil. Porque se nós estamos buscando esse trabalho, esse conhecimento ali, provavelmente nós estamos em companhia de espíritos que querem o nosso bem, que estão nos ajudando, que estão nos auxiliando, né? Dentro ali daquelas nossas dificuldades. Agora, nós vamos realmente comprovar que evoluímos um pouco, que aprendemos um pouco, conquistar esse crescimento, subir esse degrau, né, a mais a nossa evolução, é quando retornamos na matéria. Aí sim nós vamos estar entre aqueles espíritos que necessitamos ali por ajustes, né, por corrigenda, também muitas vezes para sermos auxiliados e para auxiliarmos também muitas vezes. Mas sempre existe ali uma ligação que precisa ter as arestas ali aparadas, né, ser ajustada para seguir de uma melhor maneira. Então é ali mesmo, ou seja, aqui no nosso plano material, é que vamos realmente pôr à prova tudo o que aprendemos, toda a nossa vontade de evolução, né, de melhorarmos os nossos relacionamentos com os nossos semelhantes. Então, é aqui. Por isso que esse é o objetivo da nossa reencarnação sempre. É a nossa melhoria íntima, a nossa evolução espiritual, o nosso crescimento. Então, nós retornamos com esse objetivo sempre. A delicadeza, continuam os espíritos, a delicadeza da idade infantil, né, como já dissemos, bebê, criança, né, então toda essa delicadeza dessa idade infantil os torna brandos, os torna brandos. Mesmo aquele espírito mais revoltado, né, mais difícil, nessa idade se torna ali, por conta até da sua limitação física, né, limitação orgânica, limitação ali daquele espaço de tempo da intelectualidade, né? Porque naquele momento tudo está muito latente, está muito ali, vamos dizer assim, escondidinho, para depois vir à tona. Mas então é um momento em que a criança,
aliás, que aquele espírito, toda essa infância, ele está apto a receber novas elucidações. Então vamos seguir aqui, os espíritos dizem. Então a delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Então, eles estão ali mais acessíveis, né? Porque tudo está mais latente, tudo está mais dormente, para que seja mais fácil a assimilação dos conselhos, né? Das instruções, dos exemplos, daqueles que estão ali na responsabilidade dessa missão, desse cuidado. Na questão 385 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem assim, que nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres. Olha que interessante, reformar. Então, é um trabalho que está sendo realizado com aquele espírito na infância. Então, também reprimindo seus maus pendores, porque nós retornamos com as nossas individualidades, com as nossas experiências, nós retornamos com o nosso conhecimento, com aquilo que move o nosso espírito, os nossos desejos, enfim, é uma personalidade totalmente diferente, né? É uma individualidade própria, todos nós retornamos com tudo isso. Então, na infância, sendo esse período mais latente, que está tudo mais guardadinho, né, mais limitado e mais propício a receber as instruções, né, e os exemplos, tudo, ali nós podemos, então, tentar reformar os caracteres daquele espírito e reprimir aquilo que ele já traz com ele, que vamos supor, a gente já percebe, vamos supor uma criança, já desde bebê, depois, né, começa lá até a idade, no nosso caso, na infância, 12 anos, mas sabemos que nós temos essa missão também, ainda na pré-adolescência e na adolescência, nós precisamos orientar nossos filhos. Eles precisam ainda ser em muitos pontos moldados ainda na adolescência, né? Então, embora a infância se conceitua para nós aqui até os 12 anos, a gente sabe que ainda prolonga um pouco mais, e durante toda a vida nós temos aí, mesmo nossos filhos adultos, orientações a darmos, né, e exemplos a darmos. Mas a infância é diferente porque é o estado em que tudo está mais ameno naquele espírito para que ele possa receber então essas orientações, essas instruções. Esse é o diferencial, por isso nós temos este período mais longo da infância na nossa Terra, no nosso planeta de provas e expiações. Que os espíritos nos dizem que em outros planetas já mais evoluídos que o nosso, esse tempo é bem mais curto. Por quê? Porque o espírito já está mais evoluído, ele precisa de menos ajustes, né, do que nós que reencarnamos aqui. Então, tudo dentro da lei de Deus tem esse propósito e tudo é correto, né? Não existe equívoco nenhum na lei de Deus e nos seus fundamentos. Então, os espíritos dizem que nessa fase nós podemos reformar esses caracteres, né? E isso é o dever que Deus impôs aos pais. Nós recebemos os nossos filhos para trabalharmos isso neles. Missão sagrada de que terão de dar contas. Claro, quando retornarmos, né, vamos dizer assim, será nos perguntado, e aí, como você cuidou do seu filho? O que você ensinou naquele período em que ele mais estava propício a receber o seu ensinamento? O que você auxiliou esse espírito a se transformar, né, nesta reencarnação dele? Que exemplo você deu? Que carinho, que amor? O que você fez? Isso é algo que será cobrado de nós. Assim, portanto, a infância não é só útil, tá? E necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo, como já comentamos aqui, né? Então, a infância ela é indispensável, ela é necessária, ela é útil e ela faz parte desta lei que é
toda harmoniosa, toda elaborada de maneira corretíssima, para que tenhamos todos nós oportunidades iguais, oportunidades sublimes de progresso. Então veja a missão de um pai, a importância da missão de um pai. E vemos muitos, mas muitos casos, né, que conhecemos até próximos a nós e de ouvir falar e de histórias, né, que escutamos também. Quantos pais se esquivam dessa responsabilidade, dessa missão sublime? Quantos pais abandonam seus filhos, né? Não nutrem esse amor, não conhecem essa missão, não se reconhecem nessa missão. E isso é muito triste para ambos, né? Porque é uma oportunidade perdida aí. E é claro que ao pai, por ter a responsabilidade desta missão, com certeza será muito cobrado. Então, continuando, nós podemos nos perguntar, ser pai é somente prover as necessidades básicas de um filho? Obviamente que não, né? Os espíritos já deixaram claro. Claro, isso é o mínimo que se deve fazer. Você tem responsabilidade daquela criança, né, daquele filho, você tem que, então, prover aquela vida das necessidades básicas. É o mínimo que se pode fazer, né, que se deve fazer. Mas vai além disso, porque isso pode ser feito, mas de uma maneira totalmente sem essa união, sem o amor, sem o exemplo do carinho e do cuidado. Até muitas vezes pode ser feito, mas de uma maneira autoritária, de uma maneira muito rígida também, que nós temos que observar isso, ou de uma maneira leviana. Então não é só suprir as necessidades básicas, né, e permitir a vida para esse filho. É dar toda a orientação e preparar tanto esse espírito para os desafios que a vida dele vai trazer. Porque nós estamos nesse mundo e esse mundo, por conta da nossa condição, e por isso estamos aqui, ele nos trará certas dificuldades em alguns momentos da vida. Nós sabemos disso. Para nós é assim, para nossos filhos, apesar de desejarmos sempre o melhor para os nossos filhos, mas inevitavelmente eles terão as suas dificuldades ali, algo que eles vão ter que passar, porque faz parte daquele espírito. E nós temos, e o pai, no caso, né, que é o nosso tema, tem que preparar esse espírito, essa criança, para que quando ele se tornar um adulto independente e for realmente tomar as suas decisões e seguir a sua vida, para que ele tenha uma maturidade psicológica e, além, no caso que seria o ideal, espiritual, propícia, forte, equilibrada, para que ele possa passar por todos os seus problemas da vida de uma maneira tranquila, equilibrada, né? Aprendendo com cada situação, evoluindo com cada situação. Este é o propósito da nossa vida. Mas nós sabemos que muitas vezes muitos desajustes são ainda, além dos já existentes, são criados outros, traumatizados, né, ali no período da infância, e que tornam esses adultos muito vulneráveis a tudo que a vida poderá lhes trazer. Porque além da própria personalidade, né, do indivíduo, do espírito, daquilo que ele trouxe com ele não foi trabalhado no sentido dessa fortaleza espiritual e psicológica. Então ainda são adultos, infantis, imaturos, despreparados. E é claro que se o pai, se essa figura trabalhou muito para fortalecer esse espírito, dar o exemplo com carinho, com amor, se dedicou com doação,
É claro que, infelizmente, aqui não surtiu o efeito desejado. E aquele espírito, então, colocou, depois expôs aquilo que realmente ele é. Então, vamos dizer assim, como, né, dizem aqui os espíritos, entre aspas, vamos dizer, a culpa obviamente minimizada, porque se realmente o pai fez o papel e cumpriu a sua missão da forma correta e digna, né, como Deus espera que a gente faça. Mas existe o livre-arbítrio, que nós não podemos esquecer. Nossos filhos são individualidades. Mas se não houve esse trabalho, não foi cumprida essa missão por essa figura paterna, e esse filho não conseguir realmente por si só sanar ali os seus pendores, né, e melhorar a sua condição, é claro que também isso será muito cobrado, muito cobrado. Então nós temos que preparar os nossos filhos para serem adultos maduros, conscientes, e o ideal obviamente, seria também levarmos essa noção de espiritualidade para os nossos filhos, para que eles vivam a vida material, obviamente, porque estamos aqui, então a nossa vida aqui, no momento, ela é material, mas a nossa vida verdadeira, sabemos, é a vida de espírito. Sabemos que aqui é um período. Então, se também levarmos para os nossos filhos a noção dessa transitoriedade que é vivermos aqui nesse nosso planeta, né, que é essa passagem, e auxiliá-los a viver a vida, embora na matéria, mas voltado para essa vida de espírito imortal, com certeza estaremos cumprindo bem também esta missão e com certeza estaremos preparando esses espíritos para viver a vida da melhor maneira possível, ainda que tenham suas quedas, como nós também as temos, né, por conta ainda desse nosso aprendizado, mas já está, né, encaminhado ali, naquele rumo certo. Então, esse é o nosso trabalho. Nós temos em João, capítulo 3, versículo 6, quando João nos relata, né, e palavras, obviamente, de Jesus, que o que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Isso vem nesse capítulo 3 de João, vem de um diálogo de Jesus com Nicodemos, quando Jesus explica a Nicodemos que é preciso renascer de novo. E ele não entende como que um homem já adulto pode retornar ao ventre de sua mãe, né? Então Jesus faz toda essa explicação, essa explanação a Nicodemos para falar que existe diferença. O que é de carne é nascido de carne, e o que é de espírito é nascido de espírito. Ou seja, nós temos ali, então, nossos genes que são passados, a hereditariedade, as células que se formam, né? O sangue, tudo isso é nascido da carne, porque é assim que nós renascemos, né? É assim que nós reencarnamos neste mundo. Mas, como nós falamos anteriormente, é apenas o corpo físico, com as suas semelhanças físicas, hereditariedade, enfim, né, tudo que é necessário aí nesse retorno. Mas é apenas o corpo de carne. Ao que emana aquele corpo, daquele bebezinho que está chegando, é o seu espírito. E o seu espírito é uma individualidade, que ele não veio da carne, não veio do sangue, não veio da hereditariedade. O espírito veio do espírito. Então, nós temos que também compreender isso para entender e respeitar as nossas crianças dentro das suas individualidades. Trabalharmos com elas para que elas possam melhorar sempre, né, os nossos filhos, trabalharmos dentro dessa nossa missão de pais para melhorarmos esses espíritos que retornaram e estão sob a nossa guarda, né, que é o nosso trabalho. Mas eles são espíritos diferentes,
porque não é nascido da carne, o espírito é nascido do espírito. Então, ele já traz ali toda a sua individualidade, sua personalidade, né? Seus desejos, sua forma de encarar a vida. Por isso que essa infância deve ser bem trabalhada, para que qualquer engano possa vir a ser ali dirimido, conforme ele for recebendo as orientações, as instruções, a educação, né, dos pais. Então, olha a importância dessa missão de ser um pai. Aí podemos nos perguntar algo que muito hoje acontece, que muito se pergunta: o que é melhor, ser pai ou ser amigo? Então, na pesquisa que eu fiz para trazer aqui para vocês, li muitos artigos, né, de psicólogos, muitos artigos, e a maioria deles diz que pai não é amigo, pai é pai. Aí eu tenho a minha interpretação disso, né? Eu concordo, obviamente, em muitos pontos. Pelo que eu li e o que eu posso trazer para vocês. O pai, os pais, nós vamos falar, o pai, ele deve, obviamente, ser companheiro do filho. Companheiro no sentido de participar com o filho, da vida do filho, né? Como muitas vezes antigamente, lá em décadas e décadas atrás, claro que sempre há exceções, né? Mas a gente sabe por histórias que principalmente a paternidade, e principalmente a paternidade em relação ao filho, menino, né, em relação ao homem, era muito austera, com uma distância muito grande, até de carinho, porque se achava, né, em determinadas épocas, se achava que o menino tinha que ser criado com austeridade, né, com essa distância, para que ele se tornasse um homem forte e tal. Coisas de épocas passadas, nós sabemos disso e sabemos que não é por aí, né? Então existia essa separação. Então o pai era só aquele que realmente dava ali a assistência básica, né, do necessário e com austeridade, somente com o filho homem, porque ele tinha que se tornar um homem forte. E isso também sabemos por conta de leituras, né, que a gente gosta de fazer, que isso vem trazendo, eu trouxe, né, porque isso nós estamos falando de umas décadas atrás, tempos atrás, trouxe traumas para essas crianças, porque eles não receberam aquele carinho necessário, né? E tudo vem, até a nossa educação, a forma como auxiliamos nossos filhos, é com carinho. Apesar de, às vezes, temos que dar uma bronca, mas a bronca também deve ser dada com carinho, tudo isso é importante. Mas, enfim, então eu acredito que o pai deva ser companheiro de seu filho, participar mais da vida do seu filho, se interessar pelas coisas do filho. Mas existe uma diferença entre realmente ser pai e ser amigo, porque o pai, ele tem que ter o seu momento de autoridade. O pai, ele tem o seu momento de dizer não. Não porque é o não que tem que ser aqui. Aqui é o correto não. Explicar por que o não. Mas o não é necessário para que as nossas crianças cresçam com limites. Porque uma criança sem limite, ela vai achar que as pessoas à sua volta e o mundo está aí para ela, para o que ela desejar, para a hora que ela quiser. Serão adultos imaturos que não vão aceitar o não na vida, e a vida vai nos trazer muitos nãos, não é? São adultos que não vão aceitar uma rejeição, porque não foram preparados para receber este não. Então, existe sim, quando eu li nesses muitos artigos, nesses muitos estudos, então, se o pai souber separar, ser o companheiro e amigo do filho, mas não deixar de ser pai, não deixar de ter essa figura paterna, que em muitos momentos vai ter que agir com uma autoridade, em muitos momentos vai ter que impor limites, eu acho que aí existe um equilíbrio perfeito. Então, tudo é questão desse equilíbrio, né? Nós temos aqui no livro Pensamento e Vida, que é a psicografia do Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel,
O capítulo 3, intitulado Os Filhos, Emmanuel diz assim: nasce a criança trazendo consigo o patrimônio moral que lhe marca a individualidade antes do renascimento no plano físico. No entanto, receberá os reflexos dos pais e dos mestres, que lhe imprimirão à nova chapa, cerebral, as imagens que em muitas ocasiões lhe influenciarão a existência inteira. Então é aquele momento, que a criança está ali recebendo tudo, que é possível. Os pequeninos acham-se deste modo à mercê dos moldes espirituais dos que lhes tecem o berço, ou que lhes asseguram a escola, assim como a argila frágil e viva ante as ideias do olheiro. Ou seja, nós estamos moldando esses espíritos ali na infância. É assim que toda criança entregue à nossa guarda é um vaso vivo a arrecadar-nos as imagens da experiência diária, competindo-nos, pois, o dever de traçar-lhe noções de justiça, trabalho, fraternidade e ordem, habituando-a desde cedo à disciplina e ao exercício do bem, principalmente com a força de nossas demonstrações. São nossos exemplos. Então, Emmanuel deixa aqui também bem claro para nós a importância dessa missão de sermos pais, Então, um pai tem uma missão importantíssima que ele deve perceber logo de início, para que ele cumpra da melhor maneira essa missão e ele possa ser realmente um auxílio, uma alavanca para esse espírito que ele recebe como filho, nessa nova experiência dele. Existe um livro chamado Limite na Medida Certa, do psiquiatra já desencarnado, Isami Tiba, que é um livro maravilhoso e que é de grande orientação para os pais. Foi para mim e eu tenho certeza que para todos os pais. Já no início, ele tem um poema, que ele diz assim, Isami Tiba, intitulado Felicidade. Os pais podem dar alegria e satisfação para um filho, mas não há como lhe dar felicidade. Os pais podem aliviar sofrimento enchendo de presentes, mas não há como lhe comprar felicidade. Os pais podem ser muito bem-sucedidos e felizes, mas não há como lhe emprestar felicidade. Mas os pais podem aos filhos dar muito amor, carinho, respeito, ensinar tolerância, solidariedade e cidadania, exigir reciprocidade, disciplina e religiosidade, reforçar a ética e a preservação da terra. Pois é de tudo isso que se compõe a autoestima. É sobre a autoestima que repousa a alma e é nesta paz que reside a felicidade. Muito lindo, esse poema aqui de Isami Tiba. O que ele quer dizer? Nós podemos cuidar das nossas crianças, nós podemos diminuir ali seu sofrimento em determinados momentos, mas se nós não trabalharmos o íntimo dessas crianças, desses nossos filhos, se não incutirmos nele responsabilidade de cidadania com a natureza, com os animais, com o próximo, o sentimento de religiosidade, fortalecendo essa autoestima desse espírito para se tornar esse adulto maduro e psicologicamente capaz, nós não estaremos propiciando que ele seja uma pessoa feliz. Porque por mais que a gente faça, o Isami Tiba deixou bem claro, nós não damos felicidade aos nossos filhos. Nós podemos trabalhar neles, auxiliá-los para que eles encontrem a felicidade dentro deles. Este é o papel de um pai. Trabalhar essa autoestima, esse fortalecimento nesse espírito, com bons exemplos, com boas orientações, para que ele encontre a sua própria felicidade, para que ele encontre a sua própria paz diante da vida e diante dos problemas, obviamente,
inevitavelmente, né, das dificuldades que a vida irá lhe trazer. Mas se ele estiver ali forte, né, com consciência plena, foi bem trabalhado na infância, bem estimulado, bem orientado, bem amado, né, e respeitado, com certeza essa criança se tornará esse adulto responsável, consciente e fortalecido para passar pela vida. E feliz, né? Que a felicidade é algo que a gente constrói e a gente busca dentro do nosso íntimo, não é nada do exterior. Então eu agradeço a atenção de todos vocês, desejo a todos os pais neste próximo domingo um feliz e maravilhoso Dia dos Pais, né? Com muito amor dos seus filhos. Parabéns. Então, até a próxima. Obrigada.